Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amor, tenho a Laura, e hoje nós comentaremos os principais acontecimentos da terceira semana do reality show que não cansa de nos entregar entretenimento, né, Laura? Quem diria que a gente estaria aqui na terceira semana de um BBB, que eu e você, no episódio de expectativa, estávamos com ela no chão, negativa, no ralo, né, subsolo, subterrâneo, se a gente cavasse um poço, ainda estaria mais embaixo. Tá rendendo, não tá não, Laura? É, eu acho que nessas 3 semanas a gente já teve mais situações do que no Big Brother 2000 nos últimos anos, hein? Acho que a gente já teve mais situações. Eu não lembro de a gente ter um começo tão agitado em muito tempo, assim. Tá sem parar. Eu acho engraçado. A gente estava falando sobre o roteiro do podcast hoje, né? E a gente teve coisa que a gente até estava esquecendo que aconteceu. Então, gente, se faltar coisa que aconteceu essa semana, nos perdoe. É difícil. Às vezes passa, porque é muita coisa. Isso que eu ia dizer, e não é nem porque foi irrelevante ou não, é porque realmente a gente esqueceu que teve muita coisa. Essa semana eu pensei que não ia render tanto, aí não comecei a anotar que nem a primeira, né? Botando os que tava acontecendo. E teve coisa que eu lembrei, faltando 15 minutos pra gente começar a gravar, que eu botei aqui, que foi o dos Big Fones, por exemplo. Eu não lembrava que tinha tocado tantas vezes essa semana. Mas muito desse sucesso que a gente pode atrelar essas 3 primeiras semanas tem nome, né? Veteranos, porque os veteranos estão dominando, é o título até do podcast da gente, que é o Big Veterano Brasil. Todo ano a gente bota um título assim de uma coisa, ou de alguém que está sendo protagonista, mas, Laura, é correto afirmar que os veteranos estão com lombalgia porque estão carregando a temporada nas costas. Você imaginaria essa temporada rendendo como tá se não tivesse esses veteranos, tivesse só pipoca e camarote? Olha, eu acho que provavelmente eu ia rendendo mais que ano passado, porque eu acho que ano passado foi assim, o pior do pior em termos de rendimento. Eu acho que estaria rendendo mais, porque eu acho que as pessoas tem gente ali tá muito mais para jogo, mas eu acho que sem os veteranos não, a gente não teria isso, porque os veteranos entraram muito prontos já para começar jogando, sabe? Para já chegar no apavoro. E eu acho que os outros também se sabiam disso. Então isso fez diferença assim na questão da dinâmica do jogo. E os veteranos, eles são, para mim, os veteranos, tem esse nome veterano, mas eles são como um camarote, assim. Eles são celebridades do Big Brother para as pessoas ali, sabe? Eu tenho certeza que muito mais gente ali sabe quem são, que é Babu, quem é Ana Paula, do que Juliano Floss. Entendeu? Eles são, os veteranos ali, eles são celebridades para quem assiste Big Brother. Eu sei que todo mundo ali não assiste, né? Mas para quem assiste, eles são celebridades. Então eu acho que isso conta muito, mas eu acho que os veteranos, eles sabem como vai ser. Eles sabem que a vida do influencer não é essas mil maravilhas, então eles sabem o que eles têm que garantir, que eles têm que aparecer. E eu acho que isso faz muita diferença, assim. Eu acho que seria outro programa sem os veteranos. Não digo que seria igual ao ano passado, tão ruim quanto, porque eu acho que ia rolar um desespero. Assim. Acontece isso, o 23 não foi tão bom, o 24 o povo já chegou com sabendo que tinha que fazer acontecer alguma coisa. Então eu acho que não seria igual ano passado. Não sei se é sonho, mas por exemplo, eu duvido que a Milena tivesse ficado, mesmo sem veterano lá, ela ia ficar calada, sabe? Então, mas é nítido que veterano faz muita diferença na dinâmica. Os veteranos, e eles também trazem uma coisa que é contar as histórias deles, da época deles e como isso permeia a forma que eles veem o jogo. Eu acho que isso é muito interessante. E também é interessante porque a gente tem 6 veteranos, né? E não dá pra dizer, gente, que nenhum foi importante. É assim, esse veterano não podia nem ter entrado. Não. Ao contrário do que a gente adora errar, né, Laura, no episódio de primeiras impressões, mesmo com segundas impressões sendo dos veteranos, a gente falou que o Jonas não tinha gente melhor pra trazer, porque assim, até pessoas que a gente não dava nada estão entregando tudo, gente. Essa temporada não estaria assim se não tivesse a Ana Paula, se não tivesse o Babu, se não tivesse o Jonas, se não tivesse o Alberto, se não tivesse a Solange, se não tivesse a Sara. Eles são e foram, estão sendo extremamente importantes para a narrativa que está acontecendo nessa temporada. E para mim uma coisa que deixa ainda melhor é porque eles não são aliança. Eles estão em lados opostos, né? É, Tipo, tem uns de um lado, outros do outro. Digamos que tá é só Ana Paula e Babu, né, de um lado dos veteranos, né? Porque o resto é camarote e pipoca que estão com eles. É muito interessante eles estarem em lados e opostos você porque pensaria que Ana Paula e Babu iam se unir?
Eu não. Não. E é isso que é interessante, e as circunstâncias levando, porque eu pensaria que, por exemplo, quem fosse se unir até jogar junto por um tempo legal, seria tipo Sarah e Ana Paula, né? E não dá pra dizer nem que Uhum. elas são rivais, porque a Sarah não sustenta a rivalidade com a Ana Paula, né? Então, assim, não dá nem pra dizer que tem esse logo, mas é muito bom e isso causa uma sensação nova pra gente que acompanha o Big Brother, porque a gente teve veteranos em Uhum. outros anos, mas não teve esse enredo acontecendo, né? Temporada que teve veterano, a gente teve uma pipoca ganhando, que foi a Keula, né? Assim, então Isso. não E a tem. gente A teve Maroca no perdeu muito 10 que ganhou um favoritismo. veterano, né? Então assim, e Mas mesmo é que a assim, gente mas o falei 10 é que uma eu temporada, acho. Laura, que os pipocas são memoráveis, né, ali? É uma ótima Então, mas eu temporada. acho também, eu acho também que não é só isso. Eu acho que como a gente já falou sobre isso. Quem quiser pode voltar nos episódios. A gente já falou muito sobre o novo BBB. E eu acho que é diferente também os veteranos voltarem nesse novo formato do BBB, nessa nova forma que o BBB aparece para os outros, né? Que eu acho que é totalmente diferente também. Por exemplo, o Cowboy e a Sol, eles viveram um BBB que não existe mais. Então, eu acho que isso afeta muito a percepção deles do programa, assim, de como eles vão olhar. A Ana Paula do 16 já era diferente, mas ainda não é o que a Sara viveu, o que o Babu viveu, que são experiências totalmente diferentes, ainda mais no meio da pandemia. O Jonas também, né? O Jonas era outro BBB. Então, eu acho que isso influencia bastante. A gente tem, talvez, as três gerações, assim, do BBB do começo, que a gente tem a Sara, a Sol Cowboy. e o Cowboy. A gente tem o do meio ali, que é a Ana Paula e Jonas, e a gente tem o do atual, né? Que é Babu e Sara. E eles representam épocas bem diferentes do programa, né? E eles fazem aquilo que a gente sempre teorizou, desde aquele episódio que a gente gravou quando descobriu que teríamos veteranos. A gente tava curioso para ver pessoas voltando no BBB, porque, né, o comportamento pode ser completamente diferente, exceto pra Sarah. Ah, gente, o que eu puder soltar de shade pra Sarah aqui nesse podcast eu vou soltar. Porque, assim, que eles falam alguma coisa nas temporadas, mas é completamente, assim, não tem como, por exemplo, a gente pedir a Ana Paula do 16 no 26, gente, porque foram 10 anos. Não tem como pedir a Solange, principalmente ela, que é a do da temporada mais antiga, né? E nem o Alberto que vai vir, que o Alberto meio que tá mostrando o que é um plot mais de redenção, por isso tá mais contido. Tá tendo alguns equívocos, todo mundo tem, mas eu acho que ele não tá com vontade de fazer aquele muro do Alberto que virou um dos maiores vilões da história do BBB. Eu acho que ele tá mais contido. E ele até falou uma coisa interessante, dizendo que na época dele, da Solange e tal, não tinha essas redes sociais, né? A quem pegou a época das redes sociais foi Babu e Sara, pegou o pico do Big Brother nas redes sociais, né? Juliette saiu com 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Antes o povo que a gente tava aqui ficando chocado no BBB 18 com a Ana Clara saindo com 1 milhão, né? Assim, nossa, chegou a 1 milhão de seguidores no lá. Agora tem a Chay que já bateu 2 milhões, por exemplo, né? E eu vou adorar isso porque estavam teorizando que a Jordana que teria mais e quando eles saírem virem que a Chay, tomara que quando a Chay sair tenha muito mais ainda, mas é interessante ver esses geracional, ficou até. Eu nem dei para pra pensar que as gerações estavam 2-2-2. Quem fez o casting nesse momento, nessa parte dos veteranos, porque foi quem fez um casting melhor do que o dos pipocas. Porque os dos pipocas, gente, dá pra tirar bastante ali ainda, hein? Antes de sair, começa a sair veterano. E eu acho que eles são de suma importância. Eu acho que dá pra manter alguns veteranos por mais tempo. Porque, Ah, eu tô narrativamente torcendo. falando, eles vão entregar mais coisas. E a gente já viu que eles são delulus o suficiente para não aceitarem e não acreditarem em resultados e paredões, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, para mim, os veteranos estão entregando tudo, estão levando o programa nas costas. Estão mesmo, porque até os pipocas, quando estão aparecendo em alguns, são com coisas geradas por veteranos, né? Poucos são pipocas que têm uma coisa deles só mesmo, né? Então, para mim, veteranos estão conseguindo se entregar e falando em veterano se entregar, a gente teve essa semana uma das maiores segundas-feiras do BBB em anos, com toda certeza, porque a gente falava, BBB bom é que rende pra gente em dia que não tem praticamente nada acontecendo. O BBB 21 que rendia no sábado, né, de manhã, todo mundo pensava que ia ter só a festa, tava lá o povo tretando no meio do gramado, o Gil gritando, mostrando os braços, a Camila de Lucas brigando com a Carol Conká, tava tudo. Mas aí essa semana teve que a Ana Paula e a Milena levaram a casa pro taco nada, né? Propositalmente. Porém, assim como a Yasmin Brunet em 2024, supostamente elas foram informadas no confessionário que punições propositais podem ocasionar expulsões. Aí, Laura, o que a gente pode achar dessa segunda-feira do BBB, causada por veteranos, ó, e dessa decisão do programa, que torna o BBB o seu maior inimigo? É, eu acho assim, o BBB, a gente falou sobre isso, o BBB tá ficando muito preso a patrocinadores e a uma ideia de ser correto, assim, né, de passar uma imagem positiva, de bondade, que é totalmente
antijogo. Se você coloca a opção de ter vacilômetro, de ter tacunaga, essas coisas, isso tem que ser arma de jogo. E eles, assim, eles tiram isso como uma arma de jogo. O que a Ana Paula fez ali foi uma situação de jogo, foi uma estratégia. E não foi assim, foi de caso pensado. Ela tinha um objetivo ali. Tanto que ela falou pro Babu antes, né? Pra ele comer. Pra ele comer. Ela tinha um propósito com aquilo ali dentro do jogo dela. E eu acho assim, se você dá essas coisas, essas situações, e aí você não aceita que isso seja usado, me explica a lógica disso. Não existe lógica nisso. Se você tem isso, essa opção, essas questões de estalecada, tudo, por que você provocar estalecada para criar uma situação contra o jogo? Um dos momentos mais clássicos do BBB é a Tina com batendo panela para acordar o povo, lembra? E aí jogaram as roupas dela na piscina. Você lembra disso? BBB 2. 2, né? Dia histórico. Histórico do BBB. Então, ela usou uma situação para criar uma situação lá dentro das pessoas ficarem com raiva e tal. E aí você tira essa opção das pessoas, e não faz o menor sentido. Para mim, falta coragem de assumir situações assim no Big Brother. Eu acho que eles ficaram com medo do que poderia gerar depois, sabe? Das outras pessoas começarem a seguir isso. Mas é aquela coisa, isso é do jogo, não vai ser todo mundo vai seguir, entendeu? Eu achei que foi tosco, assim, foi tosco, foi triste e deixa a gente chateado de ver coisa assim, porque o público tava amando. O engajamento só foi o que foi na segunda-feira por causa disso que aconteceu. E o programa se torna refém. Por quê? Porque a casa toda não tá com nada. É falta de propaganda do patrocinador dos alimentos, né? Onde eles compram os alimentos. Tanto que o Tá com Nada já acabou, né? Acabou na terça. Eles arregaram, deixam o Tá com Nada bem, bem curto, né? Mas eu acho Uhum. que tem que deixar. Porque assim, eu acho que a principal regra do Big Brother é não agredir, né? Que não tem agressão. Então, como é que você pode provocar as pessoas e causar atritos? Com punição. E usar isso como estratégia, pra mim, é uma sabedoria da pessoa, porque pode ser um tiro no escuro, gente. Porque provavelmente, se não fosse os favoritos fazendo isso, a outra pessoa estaria sendo massacrada. Mas a gente sabe que reality show é assim, gente. Todo mundo comenta isso. Quem é favorito ganha um aval muito grande no programa, né? Você ganha uma carta branca pra fazer muita coisa. E no caso da Ana Paula, foi estratégico dela, e porque primeiro ela sustenta o que ela faz. Ela não faz uma liçonça que deu aquilo e depois vai ficar quietinha no canto dela pra se vitimizar. A gente sabe que ela fez propositalmente, ela falou em bom tom. A Milena pegou carona no abacaxi, porque foi a gota d'água foi da Milena, né, pra Foi contar muito o vacilômetro. engraçado. Ela se lamentando, dizendo que podia ter comido uma pizza, né, já que foi só uma rodela de abacaxi. E rendeu o que rendeu. A gente fica pensando, ó, você não pode fazer isso, quando é que a gente vai ter isso de novo nessa temporada? Não vai ter mais, ao menos que a pessoa se esqueça por esquecer mesmo, né? A pessoa pode ser É. sagaz nesse ponto, fingir que esqueceu. Ah, ups, foi sem querer, né? Mas ela, não sei se vai Mas aí conseguir perde fazer de novo. um fator que é legal pra gente, né? Que é ver a estratégia que a pessoa cria pra criar uma situação, assim, né? Que uma estratégia que foi criada foi a Jordana, por exemplo, empurrar os dominós da Ana Paula E isso e a foi produção ótimo. interferir dizendo que gente, para cada ação tem uma reação. Jordana foi interessante nisso, porque de todo mundo que fica falando ali e que não age nada, ela pelo menos falou e agiu, né? Ela falou que ia Uhum. fazer isso e fez. Então, dou esse crédito pra Jordana, porque seria interessante todo mundo derrubando o dominó da Ana Paula ali. Seria ruim pra ele, mas seria, gente, uma reação para o que foi feito. E eu tô falando isso como torcedor da Ana Paula, viu, gente? Que o meu voto único a favor dela, ela sempre vai ter nessa temporada. Mas seria interessante, porque se ela provocou, o povo vai provocar também, é dentro das regras. Ninguém aí a produção de, só tira 50 estalecas e então a gente vai continuar fazendo. Aí tem aquela voz dizendo, não, pode, porque é contra as regras do jogo. Gente, que programa com tantas regras é essa? A regra do jogo principal é, tipo, não faça algo que os nossos patrocinadores não gostam. Deve ser isso, a única regra. Eu acho ridículo ter regra pra não atrapalhar o monstro. Nossa, aí eu acho que algumas pessoas falam, mas não, mas se ficassem assim toda semana, gente, seria ótimo. Deixa acontecer. Ah, Porque eu prefiro eles fazendo isso, punição, causando tudo, porque estão movimentando, do que a gente ficar assistindo pay-per-view ou nem assistindo, esperar um programa o dia inteiro e não ter acontecido nada. Nesse é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você passa, às gente, vezes, 3 horas 6 sem assistir pay-per-view, milhões. perdeu Você tá com tudo. pena? Eu não. Eu também Pena tem não. muita gente que tá comentando de graça. Né? Assim, tá É, vendo? Mas é um programa que tem regras e as regras não são lá muito boas de serem cumpridas, não. Mas é aquilo, né? eu acho assim, regras são importantes, mas você tirar a regra que atrapalha o jogo,
Pô, uma coisa é regra de a pessoa não poder bater no outro, né? Outra coisa é regra de que impede estratégia. E isso impediu outras semanas de acontecer, porque se outras semanas outras pessoas fizessem isso, gente, vocês ficam mais rígidos. E a coisa que eu falo é que se eles querem mesmo ser rígidos com punição, cada punição é descontado o prêmio final, né? É até bom, porque isso não é tanto dinheiro que é até bom descontasse. Mas que a gente até falou no passado, né, nos outros anos, com a cara das punições da Alane. A gente diz, não, na hora que começar a descontar do prêmio, punição vai começar a ter um caráter muito mais de levar para voto e o público olhar. Mas eu acho que provocar punição, que não seja algo que seja de agressão, de nada, dá pra deixar. Deixa rolar, gente. Isso é bom. Vocês ficam... Eu sei que o programa tá com preguiça de editar, porque só tem 5 minutos pra mostrar na edição e os outros 15, 20 é tudo propaganda. Mas, gente, é melhor assim, porque nas redes tá reverberando. Gente, o engajamento. Nossa, segunda-feira, gente, pelo amor de Deus, eu não conseguia olhar pro trabalho, pro BBB ao mesmo tempo. E mesmo assim, acontecendo mil coisas. Era um caos. É tipo, daqui a pouco a gente vai falar de hoje. Hoje, em uma horinha que eu fiquei fora, o Big Brother parece que explodiu, né? De coisas. É. E isso é uma temporada Não, boa. Uma tá temporada que você tem muito muito difícil conteúdo. isso, It. A gente sai, fica um tempo sem olhar, a gente tem que trabalhar essas coisas. E já mil coisas aconteceram, cara. Não E o dá. programa é contra isso, né? Tá minando isso, isso não pode acontecer. Mas espero que Ana Paula e quem mais, Bedmi, né, consigam, se quiserem provocar o povo, consigam outros meios. E conseguiu. Ana Bad Paula me. conseguiu, daqui a pouco a gente chegar na parte dela. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, tudo, com episódios semanais, seja com a cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que estiver nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify. Gente, no Spotify dá para seguir a gente. Eu sei que tem gente que escuta a gente e não segue por causa da quantidade de ouvintes que a gente tem. Mas vamos lá, gente, seguir, dá esse estímulo pra gente, dá esse. Não deixa a gente não estar com nada, leva a gente pro VIP, né, das avaliações. E que se alguém gosta do BBB, manda esse link pra ela. Se alguém não gosta, manda também em protesto, pra ouvir a gente começar a gostar. Mas vamos lá. Vamos voltar para a semana do BBB 26, que a gente falou tanto que não pode expulsar, não pode agredir, porque senão é expulsão, deixa só provocar o tá com nada. E esse BBB, provando que acontece de tudo e muito mais, teve uma expulsão, que foi o Paulo Augusto, foi expulso após trombar com o Jonas durante um dos toques dos vários Big Fones que a gente teve na semana. Laura, o Big Fone, ele pode dizer que o Big Fone tá sendo melhor que o laboratório do BBB, porque conseguiu eliminar uma planta. Eu não tinha pensado nesse lado, assim. É, acho que sim. A pergunta me pegou assim. É, eu não tinha pensado nisso. É, com certeza. É engraçado isso, porque parece que é uma resposta do público, mesmo sem ser assim, né? Sobre planta, porque as eliminações não foram sobre ser planta, né? Necessariamente. Mas é engraçado você pensar nisso, porque eu acho que a palavra planta virou um desespero tão grande nesse programa. E até para aqui fora, assim, as pessoas perderam um pouco o que é ser planta. Mas realmente acabou que todas as eliminações até agora foram ótimas para o programa, né? Foram pessoas que não estavam servindo para nada ali. E plantas realmente que poderiam ser facilmente trocadas no laboratório, sem laboratório. E é curioso porque trombadas já aconteceram em outras temporadas e ele não levou isso, porque o debate maior foi por causa do Jonas, vai gente, mais um veterano, falando do que tava dolorido todo dia, né? Mostrou a edição, mostrou ele falando toda hora, ele dizia que tava dolorido, foi pedir o remédio. Ele não fez uma queixa assim de imediato direta, né? Mas ele soltou no ar, foi soltando no ar, foi soltando no ar até que avaliaram e viram. Mas tem que ver, né? Porque a gente viu trombadas que não levaram expulsões, com os passos até brincando, até que daquele do Davi, né, que foi derrubar a Vanessa, alguma coisa assim, que aconteceu na Foi no temporada, jogo, né? né, no jogo. Realmente. Então, assim, isso podia ser acarretado também o Pyong com o Patrick, né, do BBB 20. Mas esse do Pyong com o Patrick, não sei se você lembra, na época eles fizeram, tipo, toda uma câmera lenta, todo um negócio para mostrar que não foi assim. Não É, lembra, não? mas também se tratando num programa que já expulsou gente por dar uma tapa em lençol, né? Então, É, assim, fica meio. Abre muita margem pra gente mesmo contestar várias vezes, né? Então, a gente nunca se sabe disso. Mas, assim, não foi uma eliminação importante pro jogo. Evitou até a gente ter uma terça-feira inteira, né? Acontecendo só pra eliminação dele, porque a gente tava acontecendo nada. Só queria pegar carona nos enredos e tava tretando com o Badmi, foi humilhado por Badmi, né? Mas tá aí. Agora, gente, esse podcast é seu de gancho, né? Eu fui bem interessante nesse roteiro aí que eu fui fazendo, que a Laura e o Tom foram me lembrando o que foi acontecendo. Eu fui encaixando em ordem, não 100% cronológica, mas tá melhor cronológica do que o programa, que tá um caos. Mas falando disso do Big Fone, que, né, foi de laboratório, tivemos a twist do Big Fone, porque se teve uma coisa que a gente fez aqui, a gente já falou fez um episódio antigo, mais antigo assim, até com o pessoal do Futrica, que é o GB, o Tadeu, a Roberta, sobre como melhorar o BBB. Eu citei que uma das coisas que pode melhorar o BBB é o Big Fone, e ele tocou algumas vezes, né? Na primeira,
né, que o Breno atendeu, o participante podia vetar uma pessoa de todas as provas da semana, incluindo o bate-volta, e nas outras 3 vezes, quem ia atendendo ia, em consciência, indicar uma pessoa do paredão. Isso pra mim é um pouco mais manjado, mas é um pouco interessante. Mas, Laura, o que é mais interessante é essa, né? Você conseguir vetar uma pessoa de todas as provas, incluindo o bate-volta. Aí o Golden brilhou. Eu achei esse Big foi muito bom, sim, excelente, essa é uma ideia muito boa. É, totalmente diferente, né? A gente nunca tinha tido um Big Fone assim. Eu gosto desse tipo, eu acho que esse tipo de Big Fone é bem legal. É tudo, ai, isso vai pro paredão, vai pro paredão. Pô, muito sem graça. Eu achei que foi muito legal essa ideia. Só que achei que o Breno não foi muito inteligente, né? Assim, acabou que o Brígido não precisou participar da prova e tal, ele foi indicado, mas eu acho que. Como que você não coloca uma pessoa que é boa de prova nisso? Sabe? Me parece muito estúpido você não É, fazer isso no momento. Ele não sabia como estava a repercussão das pessoas ali. E aí, não colocar o Jonas ou a Sarah, pra mim, foi uma grande burrice dele. ele acabou acontecendo certo, né? Assim, aconteceu a eliminação do Brígido por causa disso, Sim, deu mas certo, era mas uma podia coisa dar que não muito podia errado. dar, né? Porque, por exemplo, se Podiam não indicar o Brígido. o que acontece é que esse Big Fone é um poder muito interessante porque, de certa forma, você indica uma pessoa no paredão, porque você já dá a deixa de dizer, olha, tá fulano ali, já tá no paredão, vamos votar nele, porque não vai fazer nem bate e volta, te garanto que aquela pessoa tá no paredão 100%, né? Porque por pouco o Brígido talvez não fosse, tá? Que a votação foi dividida, mas em alguns momentos cogitado não votar nele, né? O que me deixa Uhum. pensando, gente, por que a pessoa já não tá no bate e volta? Tem várias pessoas que não gostam dele, mete e vota nele mesmo, pra acontecer, mas eu achei interessante, só de não, porque, como falei, é um Big Fone que automaticamente dá pra jogar a pessoa no paredão, mas não com essas palavras, mas também não fica uma coisa manjada. Então, por mais Big Uhum. Fones assim, e falando em provas, que não teve prova, que tem prova que não teve prova, uma das coisas que marcaram a prova do líder mesmo foi as reações da Bedimi, né, Laura? Muito bem falando como a Milena reage após as provas, né? Mas a do líder dessa terceira É. semana foi a que mais chamou a atenção. Ela falando daquele do bastão, que foi reality gold, gente. Todo mundo, eles terminando a prova sem o bastão, a cara do Babu batendo no botão, sensacional. A gente sabia que eles não iriam ganhar, mas não sabia que iriam entregar tanto pra gente, né? E ela pediu a desculpa da Shai depois também, mas é umas reações que realmente dá pra entender algumas condições que ela possa ter, né? A gente não tá laudando ninguém, ao contrário da Sarah, a gente não estudou comportamento humano, né? Mas é interessante porque dependendo do lado, Laura, essas reações dela também seriam muito, assim, de atrair um hate pra ela, né? Não que ela não É, tenha, mas atrai. eu acho assim, no momento, como ela tá do lado da Ana Paula, e já existe uma simpatia com ela por outras razões, as reações dela, e como não é a primeira, a reação dela ficou humana, assim, ela ficou com raiva, tal. E aí, como ela pediu desculpa depois e se resolveu com a Shai, né? Eu acho que ficou muito. Não ficou tão ruim assim pra ela. Mas sim, dependendo do preço que se precede aquele momento, poderia ser bem feio para ela, né? Assim, a percepção geral. Lá dentro não foi, mas aqui foi ruim, né? Mas aqui fora, eu acho que não foi tão assim. Eu acho que a questão disso é por causa do que as pessoas já viram. As pessoas viram que ela reage assim às coisas. Então não fica parecendo falso também, né? Aí eu acho que isso acaba fazendo diferença na forma que as pessoas olham para o que aconteceu. Eu concordo com tudo que você falou. E é aquele, pelo menos ela pediu desculpa depois pra Shai, as coisas acontecem, etc. Então, águas passadas. Outra coisa também que se tem se falado, levantado também, Laura, vamos fazer uma panquequinha de banana, que é a infantilização da Gabriela, que é um perfil que às vezes tende a se dar bem no BBB, que já dizia, né, o BBB 20, o privilégio de ser fofa, né, Lumena, aleluia, né, dizendo isso, e a Gabriela tá usando, bebendo muito dessa fonte, que pra mim, gente, a Gabriela não é nem foi o privilégio de ser fofa, pra mim ela é um labubu, mano, tá sempre grudando em alguém, né, então isso, pra mim, é o que traz pra mim, assim, um Labubu que é estranho grudando nos outros, toda hora. Agora, você acha que esse perfil da Gabriela vai emplacar? Ou você acha que o povo tá pegando o ranço? Assim, tem chance de pegar o ranço maior porque ela tá contra a favorita, mas por mim, gente, tem que sair o quanto antes porque é chato mesmo. Então, eu acho a Gabriela, para mim, é um caso interessante, assim. Eu acho que ela tem boas leituras do jogo, ela provou isso hoje, porque ela foi uma das únicas que soube entender melhor o discurso do Tadeu, né? E ela tem outros momentos que ela de muita lucidez assim no jogo, mas aí ao mesmo tempo ela não transfere isso para o jogo dela. Como você disse, o jogo dela é muito preso
a ficar na aba de outras pessoas. E ela precisa criar a narrativa dela, né? Assim, a narrativa própria dela no jogo para seguir e não ser tão dependente dos outros, assim. Eu acho que esse é o problema da Gabriela, assim, no jogo no momento. Eu acho que ela não, ela tem uma boa leitura, mas o que ela faz com isso? Por que ela foi logo expor a leitura dela pro cowboy hoje? Tipo, mas o que que ela tá ganhando com isso, assim? Quem que ela tá influenciando? Quem que ela tá ficando junto? Ela tá perdida no jogo e ela tá sem proteção no jogo. E então eu acho que ela tá perdendo nisso, assim. Ela tem uma leitura boa mas isso ela não tá sabendo usar essa leitura. Mas ela é meio chata mesmo. Mas ser chato não é crime, né? Pode ser. Mas, assim, eu pessoalmente não sou muito fã. Não sei, assim, ela pelo visto não pegou a torcida das jovenzinhas. Não sei se é porque não tem loura, né? Não tem uma californiana, talvez. Acho que a ela não é muito cool, assim, né? Ela é mais, sei lá, mais a panquequinha de banana. Acho que difícil. Até agora ela conquista a torcida. Vamos ver como se coisa, mas assim, eu acho que ela tem potencial porque ela lê bem a situação. Mas o problema é que assim, ela não tá tendo um grupo que escolhe ela em primeiro e que coloca ela como escuta ela para entender o jogo. Talvez agora que ela tenha feito essa exposição pro cowboy, ele achava que o Bridge ia ficar. Isso seja diferente essa semana e ela esteja mais envolvida no que vai acontecer nas narrativas. Mas vamos ver. Eu acho que assim, essa semana pode ser um ponto de virada para ela, mas até agora tá sendo. Ela tem boas leituras, mas não tá aplicando essas leituras no jogo, né? E convenhamos que ela não é nenhuma Fleabag, ela não tá sabendo quebrar a quarta parede, ela tá pegando uma marreta e botando, quebrando a quarta parede, não tá sendo uma coisa natural. O Babu sacando isso, virando ela pra câmera durante a treta, é Ah, muito bom. é. É um momento muito gold do Babu. Não, um parênteses, gente, Babu só precisa vir pra Xepa, gente, pra o Babu do 20 aparecer. E dito e feito, apareceu e apareceu, floresceu muito. Mas é muito engraçado que ela olha muito pra câmera, sabe que é pensado É muito demais, né? engraçado. É. É muito pensado Eu nisso, acho mais que pra câmera. talvez seja coisa da idade, assim, desse povo meio TikTok. Não sei, mas pode ser. Agora a gente vai entrar num momento muito delicado e muito engraçado, né? Que a gente vai falar da liderança da Maxiane, que essa semana toda ficou conhecida como Mini-Miane, né? Porque ela foi a líder da semana e como podemos avaliar aí esse desempenho dela? Porque ela ganhou uma prova que foi em equipe, depois era questão de sorte, então não tem muito quem te achar, né? Se resistiu muito ou não, porque não era resistência. Mas como você avalia a aliança da Maxiane porque ela botou na cabeça dela que ela tem um embate com a Ana Paula, só que a Ana Paula não foi avisada. E aí, isso desenrolou todo o andar dessa semana porque ela meteu a Ana Paula no paredão. É, então, a Maxiane, ela tá com ranço acumulado na Ana Paula, justo. A Ana Paula largou ela, ficou com raiva. Mas ela não soube apresentar isso para Ana Paula. Para o público ficou uma coisa meio perdida, assim, eu acho. Porque ela não confrontou. Toda a raiva dela ficou presa nela ensaiando os discursos no quarto do líder, né? Porque ela ensaia sempre, é muito engraçado. Ela fica ensaiando lá os discursos dela. Inclusive, ela tá ensaiando agora, ou para mandar. A gente grava quarta-feira, né? Ela tá ensaiando agora para mandar ela pro barrado no baile, né? Ela tá lá ensaiando. E assim, enfim, isso soa falso. Não pode ser. Não é que não pode ser ensaiar e pensar o que vai falar. Não é todo mundo tem a mesma facilidade. Mas ela precisa falar de uma forma que pareça natural. E não parece, porque ela fica repetindo toda hora e parece que ela tá tentando se convencer também. É meio estranha a situação. Mas assim, o que eu achei mais engraçado dessa liderança da Maxiane foi a parte que elas estavam falando da Ana Paula do Zá e Milena, e elas foram ouvir a gravação delas conversando. E aí foi a Ana Paula acalmando a Milena. Deu pra ver na hora a cara de, nossa, ferrou deles, assim, sabe? E Jordana e Breno logo, isso aí é diferente do que eles estavam pensando que seria, né? E eu achei muito interessante isso, eu acho que isso mostrou muito a faceta das pessoas. Esse grupo acabou basicamente quase se desfazendo por causa desses momentos e por causa do paredão, né?
E aí a Maxiane, ela termina o líder mais sozinha do que ela entrou, na minha opinião. Então foi um líder que acabou sendo ruim para ela. Eu acho que ela devia ir para o confronto direto e ela não fez isso, né? Ela inventou o confronto e aí só que a Ana Paula não tá dando a profundidade do confronto que ela quer para ela ser a antagonista. A Ana Paula tem muitos antagonistas no programa. E isso prejudica quem quer ser o antagonista, porque todo mundo pode ser, então é uma narrativa que fica difundida. Tem vários. Não é aquela pessoa, tipo, a pessoa que é antagonista. Então acaba beneficiando menos, assim, ela, né? É isso, porque você falou de antagonistas, e a Ana Paula tem antagonistas muito melhores pra elas. Tipo, Jonas, a Sarah estão muito melhor. Ela é muito melhor antagonizar com eles do que antagonizar com a Maxiane, que ela não sabia nem que tinha essa treta. E eu acho engraçado que virou um meme já da Maxiane, que é o povo postando aquela foto com ensaios da Maxiane, né? Porque já virou isso. E é como você falou. Você tem que conversar com o público, mas não ditar o que você vai fazer, porque quando alguma pessoa vai indicar alguém ao paredão e começa a ensaiar um discurso, se for com uma coisa que a gente já viu que organicamente aconteceu, a gente vê que a pessoa tá só pegando os fatos, né, e organizando. A Maxine não, porque ela começou a se dar uma devida importância muito grande. A gente fala isso muitas vezes depende do podcast, até no Twitter, que as pessoas perguntam a devida desimportância, né? E a Ana Paula mostrou isso quando não botou ela no Sincerão, né? Quando não falou nada pra ela depois. E umas justificativas muito rasas, porque, ela falou palavrão e gritou comigo. Gente, pelo amor de Deus, um palavrão. Não, Vamos lá, essa né? parte foi muito engraçada, né? Vamos lá, ela Nossa. ensaiando tudo, ela tentando, eu acho que ela tentando fazer um grande mousse e não fez, o mousse azedou, né? O mousse ficou praticamente perdido e eu acho que ela foi pior ainda porque ela deu ouvidos a Sarah e as duas começaram a entrar naquele limbo de que ela tem que puxar a Ana Paula é uma grande rival dela, que tá rivalizando com ela, e ficou uma coisa completamente regada na mentira, né? Não foi uma coisa sincera, não foi uma coisa orgânica que aconteceu. Quantos embates já tiveram, tanto que já fazendo só um parênteses com uma coisa que aconteceu hoje de manhã, né, na quarta, quem tá gravando, foi que quando a Ana Paula foi pro embate com ela como não ensaiou, né, esse embate de 10 horas da manhã, ela depois foi pro quarto chorar, ensaiar outras coisas, outras respostas pra isso. Eu digo, gente, o público quer ver embate da hora, né, a gente não vê a Ana Paula, por exemplo, 100% ensaiando. A gente vê ela indo pro embate, a gente não vê os outros ensaiando tudinho. A gente bad mic tá começando a soltar as coisas do nada e pegando a gente de surpresa positivamente, né? E Shai solta as coisas do nada, aquele vídeo dela que ela tava comentando com a Samira, né? Não é chega a ser um shade, mas um shade engraçado quando a Samira fala que se transforma quando sobe no palco e a Shai perguntando quando é que ela vai subir. Então, assim, é muito bom. Muito É bom. umas coisas, são as respostas bem rápidas que tu não viu em nenhum momento a Shai ensaiando, dizendo que quando a Samira subisse no palco, tá, sabe? Essas coisas assim orgânicas saem. Não é uma coisa Cara, achava completamente muito ensaiadas, engraçado. né? E a Maxine foi a liderança pra mim dela foi um fiasco. Eu não sei como o público avaliou dela. Eu vi que tinha o público alguns queriam avaliar como jogada de mestre pra confundir. Eu apoio a gente confundir, porque se tem uma coisa que a Ana Paula não precisa, a gente era o plot de coitada pra tudo, mas vamos confundir, faz tudo que assim, a gente tem que botar um caos mesmo, porque por mais que saia um resultado, o povo não tá acreditando, acho que é paredão fal, acho que é outras coisas, então a Maxine pra mim foi uma liderança que não foi, sabe quando tem aquela coisa que a gente pode dizer que é win-win situation, que venceu de qualquer jeito? Venceu de um jeito aí. Ela não, ela só perdeu. Só perdeu. Eu concordo muito com o que você falou, Laura, que ela saiu menor, né? Saiu minimiane, não foi Marcos, né, nessa liderança. E com isso, tivemos um paredão formado, né? Que o Sincerão, gente, a gente não vai falar muito que o Sincerão farrapou, porque uma semana tão boa, um Sincerão tão ruim, né? Não souberam organizar um Nossa, Sincerão pra sim. render de verdade, né? Então vamos falar logo do paredão, que o paredão ficou composto por Ana Paula, Brígido e Leandro, que foram os dois mais votados, com o Brígido sendo eliminado com 77,88% dos votos. E aí, Laura, é um resultado previsível. A porcentagem pra você foi previsível? Pra mim, tudo pareceu normal, assim. Eu acho que. Eu achei até que a Ana Paula podia acabar tendo mais do que o Leandro, porque eu achei que o Leandro estava meio esquecido, mas talvez. Mas acabou que o povo focou nele na questão do voto da torcida, né? Que a dele ficou maior, aí eu acho que fez a diferença. A Ana Paula tá com o usual, assim, dela de hate. É difícil a gente analisar muito, porque a gente não sabe a quantidade de votos, né? Se foi muito diferente semana passada, tal. Mas pra mim é o usual do esperado, assim, comparando a semana. Todo mundo sabia que o bicho ia sair, acho que ninguém se empolgou tanto pra votar assim. Se bem que eu vi vídeo de gente comemorando, né? Então talvez tenha gente que odiava ele o suficiente pra isso. O que eu achei legal, assim, surpreendeu, foi o discurso do Tadeu. O Tadeu fez o melhor discurso dessa temporada. E o melhor discurso dele em muito tempo. Ele usou a questão da que a Chay chama ele de bicho.
Bridgerton, né? Muito engraçado, ela falou isso na hora de votar. E aí ele acabou usando essa questão e eu achei que foi um discurso excelente, porque foi um discurso que não deixou óbvio para nenhum deles quem ia ser o eliminado. Eu sei que muita gente falou assim, achou que era a Ana Paula porque a Ana Paula participou antes, mas os dois participaram da Casa de Vidro, Leandro e o Brígido. Então fez muito sentido para os três, assim. E a questão dele falar do diamante e tal foi ótima, porque todo mundo ficou falando. Pode ser porque não tem favorito e tal. A única que percebeu que pode ter foi, acho que a Gabi, teve algumas pessoas. A Ana Paula mesmo, ela tava, tipo, achando que ela ia sair, ela tava tensíssima. Dava pra ver na cara dela, né? Outras pessoas lá dentro. Então, assim, foi muito bem feito o discurso. Foi excelente. Eles estão achando que foi super apertado e tal, e que eu acho isso bom pro jogo. E assim, eu acho que o Brígido saiu realmente no que o Tadeu falou. Ele prometeu horrores na Casa de Vidro, gente. Ele ficava super agitado. O outro lá, esqueci o nome do cara lá do futebol, não fazia nada. E ele ficava gritando, chamando o público, e ele não fez nada na casa. Tudo pra ele foi um festival de promessas. Ele falava assim: não, eu quero rivalizar com a Ana Paula. E nunca rivalizou, ficava parecendo que estava esperando uma coisa. Eu entendo você querer passar desapercebido em certas coisas, assim, tipo na primeira semana, por não ser votado de cara, quando você está vendo as coisas. Mas o Gil falou até para ele, no papo do bate-papo, né? O Gil falou que você está tipo, você tá no BBB, você tem que se mostrar agora, você não sabe quando você vai sair. Você não sabe o que está acontecendo na narrativa. Você vê a casa toda cheia de coisas acontecendo. E você não tá no centro de nenhuma. E você não faz nada. Aí também, né, a pessoa tem que se ajudar. E eu queria perguntar pra Sarah, pra Cowboy, que tinha certeza que ele ia ficar, tipo assim, tá, mas o que que ele fez ali dentro? O que que o Bristo fez, gente? Não fez, foi nada. E é curioso porque quando o Tadeu fala isso de que o público esperava, mesmo da cara de vidro, nossas expectativas no podcast, a gente esperava muito dele. Quando ele começou a ficar Big Brígido, Aham. né? Big Brother, tudo assim. Ele criou expectativas também. Porque ele sempre pensou assim, ele vai rivalizar com a Ana Paula? Ué, mas por que ele não fez? Por que não rivalizou? Ele tava esperando o quê? É porque eu acho que ele, como outras pessoas, foram muito ensaiadas, tipo, quando a Ana Paula falar isso, eu faço isso. Não Isso. tentou, sabe, não tentou criar coisas de acontecer, porque, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que a Ana Paula é muito explosiva e ela tem umas atitudes que dá pra pegar um gancho no que ela fala e começar uma treta. Por mais que você esteja errado, mas você começa a treta e começa a jogar as coisas que você quiser. Ele nem isso, ele tava com uma cara tão séria sempre que parecia que, sei lá, que ele tava morto. Ele é uma pessoa mais sem carisma, adoro quando o Tonho diz isso também, né, com carisma negativo, já que o Tonho foi sabotado, gente, por falta de energia, por você não estar aqui hoje, citando ele, que assim, ele é carisma negativo do Brígido, não tinha nem pra dizer assim, gente, ele ficou por causa do carisma. Ele não tinha carisma, ele não tem carisma, a gente é muito fácil ser coach, né? Falar umas coisas assim, com o Babu falando, não sabe nem como é que ele é, porque não sabe nem falar, realmente não sabe falar. E Uhum. ele saiu, pra mim, foi esperado porque eu sempre achei que a Ana Paula ia ter mais hate do que tá tendo. Eu pensava que ela tipo, ia ter sempre 20, 30% da votação, mas tá normal, os paredões estão com 70% no voto único, o que eu acho que é a preguiça do voto da torcida, que ninguém vai dar, gente. 10 mil votos, assim, eu não daria 10 mil votos, nunca Eu dei. também não. Mentira, dei na época de Cid Alemão, dava aqueles votos maravilhosos neles. É que eu acho, Luiz, o que você está falando aí sobre do hate para Ana Paula. Eu acho assim, ela tá bem mais calma esse ano. Ela sempre foi polarizadora, mas a questão é que eu acho que não está tendo uma pessoa para polarizar. Virou torcida da Ana Paula e torcida contra a Ana Paula. O povo que votou semana passada por coisa do líder estão lá focalizando, falando os dinamites de Ana Paula. Tipo, pra contra ela e não a favor de alguém. E eu acho que quando a torcida é a favor de alguém, fica muito mais forte. Então tem um vácuo do outro lado que tá precisando de uma pessoa para pegar, sabe? E tem que ver quem vai ser essa pessoa que vai pegar. Vai ser Jordana? Vai ser Sara? Vai ser Sol? Vai ser Jonas? Vai ser Cowboy? Assim, quem vai ser a pessoa que vai forte, que vai se colocar pro jogo? Pode vai ser Gabi, vai ser Chay. Chay tá com Ana Paula, mas também ela tem essa relação dela com a Gabi, que cria uma situação. Vai ser Babu depois? Então, assim, eu acho que é isso o problema. A torcida contra a Ana Paula é só contra a Ana Paula, ela não tem um foco.
E isso acaba criando, né, uma situação. E até para o programa em si. O programa virou o Big Ana Paula Brasil, assim, só ela tá no centro de todas as situações, de todos os plots. Hoje mesmo, Ana Paula deu uma aula de trazer o plot para si, de criar provocação. Ela criou provocação com um monte de gente na casa. Isso fez com que ela fosse falada de novo o dia inteiro. Então, assim, ela vira sempre o foco de atenção. Ela provoca. Provocar não é crime. Ela nunca fica destratando e falando das pessoas de forma usando coisas ruins e tal. Então vira só uma provocação que as pessoas acham até engraçado. E como você falou que ela fez tudo, a Ana Paula mostrou que trabalha em horário comercial, gente. Porque, né, 10 horas da manhã, com até um Twitter que falou, não sei se foi até a Camis, falou que a Ana Paula conseguiu se manter em todos os ângulos da edição de hoje em menos de meia hora. Porque, gente, em meia hora ela conseguiu falar tratar com a Maxiane, com a Sara, com o Jonas, com a Jordana. E assim, e foi muito engraçado que ela chegou na Sara e ela pega coisas ditas. Ela faz coisas que a gente fala que é pros outros fazerem, que eu acabei de falar pro Bicho, pega a coisa que a Sarah falou que conviver com a Ana Paula é um inferno. Ela pegou essa coisa e falou, vou fazer sua vida aqui no Big Brother, é um inferno, né? Ela conversou com todo mundo, ela tretou com as pessoas e ela foi pro afronte, sem ensaio nenhum, e foi lá. Então, assim, Laura, é impossível, né, dizer que ela não é um dos grandes destaques da temporada, o povo fica dizendo, ai, tem máfia de tal, tem tudo. Gente, tá 3 semanas o povo falando o nome dessa mulher. E ninguém sustenta um embate com ela. Maxiane ficou batendo o palmo e foi chorar no quarto ensaiar a resposta. Jordana não fez nada. No máximo que ela conseguiu fazer foi derrubar um dominó. Jonas não consegue, porque, gente, isso aí é só músculo. A musculatura cerebral dele ele não conseguiu trabalhar muito, malhar ainda bem. Mas o povo não entrega. Aí quando vem pros pipocas, o Breno, vou deixar eles se matarem, porque depois a gente chega aqui, gente, eles são plantas, ninguém vai lembrar. Vai ser que nem aqueles participantes que a gente olha e diz, esteve no Big Brother. Então, pra mim, Ana Paula tá dando uma aula de como é ser participante de reality show. E isso que faz ela ser favorita. Aí por isso, como é que uma pessoa assim é favorita? Ué, gente, tendo o resto da casa apática ela. Porque ou os aliados dela, que são pessoas interessantes, alguns têm personalidades boas, como o Babu, não vão bater de frente porque é aliado, né? Não por agora. E os que têm pra bater de frente com ela preferem ficar falando dela por trás. E depois disso, que é um enredo que a gente sabe que não favorece quem fala por trás. Porque uma coisa que eu tô vendo muito, porque eu vi que aconteceu uma mudança. A Ana Paula não era bem quicha no Facebook, o Facebook agora tá amando ela. Ou seja, em vez do povo conseguir hate pra ela, ela tá conseguindo quebrar bolhas, né? Furar bolhas e chegar em outro canto. Porque o povo fala muito disso. Eu adoro a classe que a Ana Paula tem. A gente sabe que tem uns comentários meio tendenciosos nesse sentido, que a gente sabe do seja uma linha educada. Muito problemático isso, né, ano passado, porque a gente sabia a intenção do que os povos estavam falando isso pra Renata. Então a Ana Paula tem um tom, porque assim, ela não tretou com coisa que a gente ficou pensando, ela inventou isso. Não, ela foi com coisa dela mesmo que a gente sabia. Ela tretou com quem já era tretada. Não deu motivo. E a Maxiane não queria tanto o embate com a Ana Paula. Quando teve, não soube sustentar. Então, é isso. Ela tá sabendo aproveitar. Tiver no paredão de novo. É complicado porque o povo sabe. Quem bota muito no paredão às vezes tende a ganhar uma força maior. E se você já é favorito, não tem nem pra onde correr. E somando isso, linkando com o do paredão, mais uma vez a Ana Paula tá com mais de 70% no voto único, que tem peso de 70%, né? Não necessariamente, gente, todos os votos não foram dela, porque tem uma continha, porque um dia alguém pode chegar a ter 90% do voto único. Mas assim, eu por esperar a rejeição, mas se tratando de quem é, porque o boneco também não é a pessoa mais carismática do mundo, né? Mas eu acho que você ter 70% do voto único e 70% do voto da torcida, pra você perder, você teria que ter muito mais de 10% quando você vai pro paredão, né? Ela teria que começar a ter 40, 50% já nos paredões pra ver isso, e enquanto o público não, enquanto o povo da casa continuar falando dela, ela vai continuar crescendo, né, gente? E não tem pra onde correr. Ana Paula, eu vejo como uma pessoa que perderia esse favoritismo, sim. Ela é muito explosiva, às vezes parece que ela age de forma sem pensar, assim. Então vamos ver como é que ela vai agir também pra frente, né? Com o povo todo em cima dela. Tô Eu acho curiosa. que o que salva ela é justamente os participantes apáticos, né? Que não pegam um gancho, né, É, nisso dela. Porque ela fala uma coisa, ela rebate alguém fica mole, aí o povo fica dizendo, eu gosto de gente assim, ó, ela vai pro embate. Porque os outros correm do embate, não tem ninguém à altura dela ainda, uhum. né? Assim, e será que vai ter? A gente não sabe, né? Mas se tem altura, se não tem, a gente sabe quem tem que eleger destaque da semana aqui nesse podcast, porque toda semana nós escolhemos quem foi destaque com base em critérios únicos e pessoais de cada um de nós aqui. Vamos lá, Laura, pra você, quem foi destaque dessa terceira semana do BBB 26 e por quê? Uma pergunta primeiro. Rich, você vai deixar a gente escolher dois, já que só temos eu e você hoje? Claro, gente. Agora aqui no podcast a gente sempre escolhe um e pode fazer menções honrosas, mas no caso, como só tem nós dois, Não. vão ser 4 destaques. Pode, se quiser falar logo os seus dois destaques, pode Mas falar. fica estranho, acabou sendo só a gente, né? Então, né? Meu primeiro destaque, vou surpreender aqui, porque para mim um destaque dessa semana acabou sendo a Gabriela. Eu acho que
a visão dela de jogo tem me surpreendido, assim. Ela tem tido umas sacadas inteligentes pro jogo, assim, ela tá sabendo ler. Mesmo que ela não tenha tido o bom momento do jogo, pelo menos saber ler já é um meio caminho andado, porque tem gente ali que não parece que não sabe nada nem onde tá. Então, assim, eu fiquei meio assim, eu achei bom, porque a gente precisa ter rivalidades, assim. Não sei como ela vai se portar com a Ana Paula, não sei como ela vai agir com essa informação, se ela vai ter aliados. Acho que o cowboy já disse que entendeu tal. Não sei como vai ser daqui pra frente, mas ela me surpreendeu, que eu achei que ela foi bem inteligente na escolha dela. E eu acho que ela tá. Eu acho que ela entende que ela precisa aparecer. Então, eu acho que é bom, assim, pro programa, chegou mais importante. E ela também teve um momento viralizado. Foi ridicularizando ela? Foi. Mas eu ri. Eu achei engraçado esse negócio da panquequinha de banana. Assim, ridicularizou sim, mas a gente também precisa de coisas engraçadas e rir da cara dos outros, né, Rich? Então, assim, teve um momento no jogo bom, foi ridicularizada e virou meme. Então, assim, uma boa semana no geral, na minha visão. A minha segunda opção de novo, eu tô na coisa das surpresas. Minha segunda opção é Jordana. Porque Jordana, ela tem várias opções. Eu acho que Jordana fica muito presa nas ideias que ela tem, assim, de aparecer elegante, calma e tal. Mas às vezes ela dá uns lampejos que ela tem bons momentos. Tipo ela fazendo um negócio no monstro. Eu não achei que ela ia fazer, então me surpreendeu o que ela fez. E eu achei que foi ótimo. Eu acho que a gente precisa de momentos assim, entende? Que a pessoa simplesmente vai e faz o negócio e que tenta criar alguma coisa. Eu achei que ela foi assim. Eu acho que a Jordana, principalmente depois daquela conversa que ela viu no quarto do líder, da Ana Paula, eu acho que ela percebeu que as coisas não eram exatamente como elas estavam pensando. Então, ela na hora percebeu que ela ficou meio abalada, né? Então eu fiquei curiosa para saber o que ela ia fazer. E mesmo assim ela foi lá e ela rivalizou mesmo e tal. Então, assim, me surpreendeu e eu acho que a gente precisa de mais momentos assim. A diferença da Jordana para a Gabi é que eu acho que a Gabi leu o jogo melhor do que a Jordana. A Jordana tem uns momentos que ela não parece que ela não tá entendendo onde ela tá direito. Mas pelo menos ela teve uma coragem de criar alguma coisa, assim, pra sair um pouco dos usuais. Eu acho que essas pessoas tiveram destaque, tiveram momentos interessantes na semana. Olha aí, Laura, você surpreendeu, né? Porque Surpreender, né? e eu não vou surpreender ninguém, porque eu falei isso no podcast, eu falei isso no grupo pra você, pro Tonho, dizendo que não tem como eu toda semana não trazer a Ana Paula como duas das minhas opções, porque Aham. por mais tudo que a gente falou até aqui agora, gente, não tem como. Como a Laura disse, Big Ana Paula, Brasil, então, chovendo molhado, que eu já disse que tudo que você falou foi o foco da semana, e até na semana que tem tudo pra ela ficar quietinha, alguém ganha a liderança que vai indicar ela pro paredão, e acontece tudo sobre ela, e ela foi peitando as pessoas, ela entrega o que a gente quer. Ela entrega uma pessoa que quando tem a oportunidade de soltar uma indireta para o seu rival, vai lá e solta. As pessoas não sabem responder e ela vai lá cutuca mais ainda. Ela consegue entrar na cabeça das pessoas. E isso em reality show é muito importante, né? Porque ela entra não na forma de Uhum. te manipular, no sentido de mandar o que você vai fazer. Ela te manipula um jeito que deixa você desestruturado, né? Dá botar aspas nessa manipulação, porque ela entra na sua cabeça, prega uma sementinha, ela toca na feridinha da pessoa, que a pessoa não sabe nem o que fazer mais, né? Então, pra mim, a Ana Paula é um dos destaques. E o outro destaque pra mim vai ser o Babu, porque, como eu falei, o Babu com ranço das pessoas, ele espirrando um foda-se, né, pra hoje foi muito bom, né, tossindo mas ele tá muito bem, ele não tava com um lado fixo, ele achou um lado, né, ele falando pra Ana Paula que ia cair atirando com ela, tá sempre com ela, e aí quando pega ranço, gente, quem assistiu o BBB 20 sabe, o Babu vira outra pessoa e fica muito melhor pra treta, pra entretenimento, ele tretando com o Jonas, ele fazendo tudo, só vou cozinhar pra vocês Aham. cinco, então assim, eu acho que o Babu tá mostrando mais dele essa semana, mostrando mais ele com ranço, ele mais decretado qual lado ele tá e contra quem ele quer ir, e ele sem paciência é sempre um plus a mais, então por isso pra mim Babu e Ana Paula por destaque, e a semana que dá pra destacar até mais gente, mas a gente não vai destacar tanta gente, porque alguns tem que fazer por merecer, mas se trouxesse destaque negativo aqui, gente, ia ter umas 5 listas ainda pra acontecer. E para finalizar nossas apostas, né, que eu quero saber, Laura, quem você acha que vai vencer o BBB? Eu não lembro quem você votou semana passada, porque eu sem querer fechei o documento com tudo salvo aqui agora, eu vou ter que adivinhar, mas não sei quem você votou semana passada, mas nessa semana, quem você acha que ganha? Então, minha aposta do momento. Eu acho que eu falei Milena, não foi, não?
Eu vou falar Milena, se eu tiver falado, eu vou falar Milena de novo. Eu acho que a Milena, ela aos poucos está conquistando pessoas, pelo menos a minha percepção, né? E eu acho que ela é uma concorrente interessante assim para o jogo e eu acho que eu não vejo ela tendo problema com a Ana Paula e eu acho que ela pode acabar crescendo porque ela parece bem humana e quem sabe passar a Ana Paula. Eu vou pedir desculpas à pessoa que eu vou citar, né? Porque meu histórico não é lá dos melhores. Mas chegou a semana que eu falava que ia começar a apostar na Ana Paula, então vai ser ela agora, porque eu acho que. Gente, ela tá com a Gente, porcentagem a Ana muito boa Paula a favor expulsa dela. essa semana. Não, mas eu acho que ela tá com a porcentagem muito boa, porque se tivesse isso, quando eu fazia isso no Twitter, só no Twitter botando meus rankings, eu comecei a botar Juliette cedo e deu no que deu, né? Thelminha também. Então, pra mim, vai ser começar a minha jornada da aposta já Ana Paula com o meu cachorro latindo ao fundo, que eu acho que ele tá corroborando com minha aposta também, né? Torcendo por Tá ela. falando, Ana Paula sim. Mas. Até os doguinhos apoiam ela. É isso, as nossas apostas que tem. Semana que vem eu tenho conta dele, né? Pego a dele e eu anoto aqui no documento. Não conseguimos fazer mais uma semana chegando em 1 hora de episódio, mas só comigo e com a Laura você sabe, a gente teve mais de 50 minutos, ou seja, a gente sabe que a gente entrega mais de quase 1 hora, né, Laura? A gente sabe que chega Outra perto com a gente pessoa falando. seria fácil. É. Com outra pessoa, a gente chegaria 2 horas aqui tranquilo. Mas tá aí. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição, assim como o do podcast. Vão lá seguir a gente tá comentando. Tem vezes que a gente liga o PPV, que agora a gente tá comentando com o PPV, que você nem tá assistindo de verdade, né? O outro a gente assistia com. É, Quando assistia, a gente assistia meio assim, tipo, assistia a edição e olha lá. Mas vem assim no PPV mesmo, narrando algumas coisinhas beijo também. para minhas amigas que estão assistindo também. Eu ia falar até que agora, beijos amigos da Laura que estão ouvindo a gente, beijos pra quem também estiver ouvindo a gente, bota que tá ouvindo a gente, marca a gente aí que não tá escutando nos stories, que a gente reposta também. E é isso, até semana que vem, tomara com um mês de Big Brother movimentado, que é uma semana pré-carnaval, sempre entrega algumas coisinhas, né, na semana pré-carnaval do BBB. Mas é isso, até o próximo episódio e tchau! Tchau.